No dia 30 de junho de 2002, o Brasil conquistou a Copa do Mundo pela quinta e última vez na sua história, se isolando como o país com mais títulos mundiais no futebol. Além dessa marca, a seleção canarinho teve outros feitos relevantes. Foi a única campeã do mundo a conseguir 100% de aproveitamento quando o torneio foi realizado no formato de 32 seleções e 8 grupos, e teve o Ronaldo Nazário de Lima, o fenômeno, como o maior artilheiro em uma edição de Copa no século XXI, com 8 gols marcados. Dessa forma, o Brasil foi pentacampeão jogando um futebol de excelência, ou melhor, 5 estrelas. O Mundial de 2002 foi o primeiro a ser realizado no continente asiático e em 2 países. Após muitos impasses sobre qual deveria ser a sede, a FIFA optou pela escolha mais conciliadora e menos conflitante, deixando Japão e Coreia do Sul com as sedes, uma com direito de organizar a cerimônia e o jogo de abertura, além da partida de terceiro lugar, enquanto a outra seria a sede da grande final. Aquele ano foi de muitas alegrias para os brasileiros, mas também de muitas perdas na área do esporte, do jornalismo, da cultura e da religião. O futebol brasileiro venceu o Penta, mas se despediu do craque Vavá, jogador que se tornou bicampeão mundial, ganhando em 58 e 62. Durante o Mundial, o caso Tim Lopes chocou a todos. No caso que atualmente voltou à tona, o jornalista foi sequestrado e assassinado por traficantes de drogas na favela da Grota, no Rio de Janeiro. Na música, o cantor Claudinho, da dupla Claudinho e Buchecha, morreu repentinamente em um acidente de carro na rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. Outra perda marcante, e que vai de encontro ao pentacampeonato do Brasil, foi a morte do médium Chico Xavier, aos 92 anos de idade, no dia da grande final da Copa do Mundo. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República pela primeira vez e começaria o mandato a partir do ano seguinte. Eu sou Maria Júlia Braga, na companhia de João Vasques, e esse é mais um episódio da nossa série especial sobre as Copas do Mundo no Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Antropólogo, nosso convidado de hoje é professor do Centro de Estudos Estratégicos Educacionais no Forte Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tem pós-doutorado pelas universidades de Manchester, no Reino Unido, Macau, na China, e Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Edson Gastaldo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês do Passes em Passes. Vamos conversar sobre a Copa 2002, não é? Exatamente. E para começar, depois de toda essa introdução para o tema do nosso episódio, vamos aproveitar e falar um pouquinho da escolha dos países sede e o que diferencia uma Copa do Mundo realizada com 2 sedes ou mais. O dilema da FIFA para escolher Japão ou Coreia do Sul tinha pontos positivos para ambos os lados. O primeiro era um país emergente no futebol e economicamente mais forte, enquanto o segundo tinha uma tradição maior no futebol. Como você enxergou essa decisão da FIFA e como você vê a próxima Copa sediada em 3 países diferentes? Bom, eu acho que é uma tendência, né? Porque se dividem também as responsabilidades, né? Se divide os encargos e a FIFA sempre é uma entidade muito difícil da gente falar, né? Porque tudo que acontece em torno da FIFA é muito nebuloso, né? A gente nunca fica exatamente sabendo. E mesmo na Copa do Brasil, teve aquele funcionário da FIFA, Jerome Valk, que causou conflito com as autoridades aqui. Foi muita confusão. É sempre um terreno muito pantanoso. A gente fala sobre a organização dos mundiais, né? A Copa de 2002, no caso do Brasil especificamente, para mim, ela ficou marcada mais pelo horário esdrúxulo em que passavam as partidas, né? Os jogos eram à 1h da manhã, às 3h30 da manhã, era uma coisa assim, né? Então, o dilema da Copa 2002 era se você ia acordar cedo e tomar café para assistir o jogo ou você ia continuar a cerveja até a hora do jogo, né? Então, as pessoas se dividiam entre o café e a cerveja e registrou em termos de audiência, né? Registrou o recorde, eu acho que nunca mais vai ser batido, né? De 98% de concentração da audiência no jogo do Brasil contra a Inglaterra, né? Foi às 3h30 da manhã e fez 98% de audiência. Então, o fato de ser às 3h da manhã, que não tem outros programas de mídia disputando, vamos dizer, a atenção do público, né? Somado ao fato de que, no meu entendimento, foi a última Copa
que passou pela televisão. As outras, claro que está sempre passando pela televisão, mas eu estou falando da televisão como o meio de comunicação dominante, né? A partir dali, as audiências foram diminuindo e a entrada em cena do smartphone foi tirando a atenção, ou foi disputando a audiência com a televisão, e hoje a televisão é um dos lugares onde se passam os jogos, né? Então, esse fenômeno de 2002 de concentração de 98% da audiência, eu acredito que não se repete mais. O futebol é um esporte bem previsível e para ganhar uma Copa do Mundo não existe exatamente uma fórmula perfeita. Muitas seleções foram campeões após ciclos organizados e vitoriosos, e outras alcançaram a glória após uma preparação conturbada, como foi o caso do Brasil nos seus dois últimos títulos mundiais. Principalmente no Penta, quando a dança das cadeiras foi bastante presente entre os técnicos. Vanderlei Luxemburgo, com boas passagens no Bragantino, Palmeiras e Corinthians, foi o técnico escolhido para substituir o Zagallo, após um trabalho de 2 anos com desgaste do treinador, com alguns jogadores e até da própria imagem. Logo depois veio o ex-goleiro Emerson Leão, e a trajetória do Leão no Brasil foi muito criticada após resultados adversos e um futebol nada convincente. O que você acha que o Filipão fez para virar a chave no Brasil, para o caminho da Copa? E também queria fazer uma pergunta mais voltada para a dinâmica de mídia e da estruturação desse período anterior à Copa. Como é que você acredita que essa dinâmica midiática e publicitária em torno de uma seleção que vinha num caminho um pouco conturbado desde 98, mas que tinha passado por duas finais de Copa do Mundo, como é que você acha que essa situação ruim ela consegue ser convertida para o apoio popular ou não consegue na dinâmica da Copa de 2002? Bom, o Brasil entra na Copa de 2002 desacreditado, tá? Desacreditado. Ninguém estava confiando na seleção, tá? E eu acho que tem um sinal disso, é que tem dois sinais disso. O primeiro sinal é que até as vésperas de começar a Copa do Mundo, a Rede Globo não tinha vendido as cotas de patrocínio. Tá, então, assim, conseguiu completar os patrocinadores para pagar os custos de transmissão do evento, que eram bastante elevados, né? Qualquer um que já foi para o Japão sabe quanto é que custa uma. E não é uma viagem, é viagem, estadia, transporte de uma sede para outra, voo para lá, para cá, hotel, para uma equipe, para repórter, para câmera, comentarista, narrador. É um gasto gigantesco sustentar uma equipe durante um mês no Extremo Oriente, né? Então, assim, eles não conseguiam. Primeiro sinal, custou muito, até porque ninguém tinha certeza que a Copa ia ser um sucesso, porque os jogos eram às 3 da manhã, né? Jogo da seleção brasileira na Copa é o programa da família brasileira. É um programa que você quer que todo mundo assista, não só as pessoas capazes de estar acordadas às 3 da manhã, né? Tu entende? Então, assim, era uma aposta. As pessoas não estavam dispostas a apostar muito o não fechamento de contratos de patrocínio até as vésperas de começar o evento é um sinal disso. O outro sinal é o slogan do principal patrocinador da seleção, que era o Guaraná Antártica, que o slogan era uma fitinha do Bonfim, onde estava escrito assim: bote fé na seleção. E a propaganda toda era com coisas assim, de mandinga, de você fazer coisa, vamos lá, vamos acreditar, gente. Era meio tipo assim: vamos acreditar, vai, tem que dar, vamos lá, vamos lá. Não larga aí, não. Sabe, era uma propaganda deprimente, era uma coisa assim. Não é assim, você é o maior vencedor da história da Copa do Mundo. Não é assim, com brasileiro não há quem possa. Não, era uma atitude humilde, era uma atitude meio assim, que o Nelson Rodrigues chamaria de canina, entendeu? Assim, era uma coisa de quase pedir desculpa por estar lá jogando a Copa. Então, assim, isso marca vamos dizer, o estado de espírito das pessoas com relação à Copa. Porque a Copa de 98 foi quando eu fiz o meu doutorado, eu pesquisei muito essa Copa. Era o contrário disso, era arrogância, era assim, era a antítese dessa humildade. Era assim: Brasil 1220, França 0. Não perca o passeio que o Brasil vai dar na França. Tá na hora dos franceses tomarem um banho. Era isso que diziam os anúncios publicitários na semana da final, sabe? Então, assim,
Era muita arrogância. E aí inverte, ficou uma coisa meio bipolar, assim. Num ano você, com brasileiro não há quem possa, no outro ano, pô, desculpa, eu existi, né? Então, assim, o Brasil entra desacreditado nessa Copa. O que que o Filipão fez? Ganhou, tá? O futebol é um esporte em que a sorte desempenha um papel muito grande, tá? Um grande técnico, uma grande equipe consegue fazer a bola chegar na cara do gol toda hora. A bola entrar precisa de sorte, entende? Então, assim, do cara naquele segundo, a bola foi lá e entrou bom. Então, assim, pô, o cara fez 1-0. E assim a Suíça ganhou da Espanha na Copa de 2010, né? Ganhando o jogo. A Espanha fez 1.740 passes, teve 89% de posse de bola. Tá, a Suíça ganhou de 1-0. Futebol é assim, entende? Então, assim, uh, eu tenho uma certa resistência a analisar as coisas a posteriori, tendo o placar dos jogos na mão, entende? Então, quando você pega o placar, ganhou de 4-0, aí tu diz assim, foi um massacre, foi uma coisa incrível, o ataque é fulminante, os jogadores são ágeis, é só você elogiar. 1-1. Ah, por um lado foi bom, mas a defesa também pode melhorar, sabe? Então, assim, as análises são sempre muito rasas. E muitos fatores intervêm dentro de uma delegação com superestrelas do futebol mundial, concentradas num lugar para disputar uma partida contra outras seleções recheadas de superestrelas do futebol mundial. E que qualquer detalhe pode ser definitivo para o resultado do jogo, né? Então é sempre tudo muito, muito sutil, assim. E o que que o Filipão fez? Bom, o Filipão foi aquele tipo do técnico paizão, né, que se fala assim, ele dizia a família escolar, né, todo mundo é meu filho aqui dentro, e ele adotava esse discurso paizão. Ele fechou a seleção de influências externas, eu acho que isso foi bom, assim, porque a seleção sofria muitas críticas, isso abala o moral dos jogadores, isso afeta psicologicamente os atletas, né? Então, ele conseguiu criar um bom ambiente. Tá? Foi isso que ganhou os jogos? Não. Não foi um bom ambiente, que outras seleções com ambiente maravilhosos foram derrotadas. Miseravelmente, entendeu? Então, assim, olha a Copa de 82, era aquilo tudo, né? A seleção lá, Falcão, Carpegiani, Tonin Cerezo, Sócrates. Era uma maravilha, era o time dos sonhos e tal. Pô, o Paulo Rossi acordou iluminado naquele dia, acabou com o Brasil e já era, entende? É tudo muito sutil, depende de muitos fatores para você poder dizer, foi isso que ele fez. Ah, então vamos fazer de novo que aí vai dar certo. Pô, garantia nenhuma, né? Mas o Filipão fez algumas coisas de fato. O que que ele fez? Pacificou o ambiente do vestiário, que era sempre trocando de técnico, sempre com novas propostas, todo mundo quer deixar sua marca, uma pressão absurda por resultado. Quando você é a seleção brasileira, você não pode ter outro resultado que não seja ganhar, e isso é cruel com os jogadores, né? Eu brinco sempre que o hino do Flamengo tem esse problema, né? Que é desvencer, vencer, vencer. Quando o certo é vencer, empatar, perder. Futebol é assim, não é? Então a torcida fica mal acostumada. A torcida só quer ganhar, só quer ser campeão, não sabe perder. E o Brasil é, de uma certa maneira, uma seleção que não sabe perder. Então, a derrota na seleção 98, pô, foi na final. O Brasil ganhou da Holanda, o Brasil ganhou de um monte de time grande pelo caminho até chegar na final, né? Então, o pessoal já diz assim, o Brasil está decadente, o Brasil não é mais o mesmo. Eu acho que tem uma certa leitura um pouco bipolar, vamos dizer assim, do futebol brasileiro, principalmente quando se trata da seleção, né? Ah, e que o que a gente, a minha opinião sobre isso é que cada vez que começa uma Copa do Mundo, o Brasil está entre os favoritos. Se ele ganhar os jogos, ele vai ser campeão. Mas é aquilo, é só ganhar os jogos, né? É só tão simples, né? Só vai lá e ganha, né? Então, isso é o fascinante do futebol.
No basquete, por exemplo, não tem isso. Vai jogar o Dream Team dos Estados Unidos, bom, eles vão ser os campeões. A questão é saber de quanto vai ser a diferença. Ah, vai ser mais de 40 pontos, vai ser mais de 30 pontos. Sabe? No futebol não tem isso. Não tem um time que tu bota em campo e tu diz, esse aqui é o time que vai ganhar. Porque mais do que em outros esportes, o Davi versus Golias, no futebol, o Davi vive ganhando. Sabe? Não é um caso nem dois. Não é assim que... Eu vou puxar a brasa para minha sardinha colorada aqui, né? Inter e Barcelona, por exemplo. Pensa o que que é um time com Klemer no gol, com Adriano Gabiru no ataque, Abel no banco, né? E do outro lado tem Iniesta, Ronaldinho Gaúcho, tem toda aquela seleção, Guardiola, sei lá, né? E o resultado foi a goleada insofismável de 1-0 para o Inter, né? 38 do segundo tempo, com gol de Adriano Gabiru. É o futebol, ele é assim. Então, uma boa parte do fascínio do futebol e do motivo pelo qual vale a pena torcer pelo futebol é porque seu time realmente sempre pode ganhar. Uma virada sempre pode acontecer. Basta um gol e tudo muda. Entende? Então, eu acho que muitas críticas são injustas assim com relação à seleção, porque esperam sempre que Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino vão vir nos salvar e sabe? Então, assim, é um jogo, é disputar, é torcer, vamos lá, vamos curtir a emoção de torcer. Mas as pessoas querem cientificizar o futebol quando isso é o quê? É construir uma suposta certeza de vitória. E certeza de vitória não há, por isso o futebol é legal. Se houvesse, qual sentido? Vamos lá, então, né, assistir o Brasil ganhar sempre e tal. Não ia sequer ter graça, né? Ou seja, quando você pode ser rebaixado, quando você pode ser campeão, são os jogos em que você tem a sua emoção no nível máximo, assim, né? Porque você está arriscando para o bem ou para o mal, para cima ou para baixo, mas você está colocando alguma coisa em risco. Você veste a camisa do seu time e sai para a rua, você está se arriscando a ser zombado, ou a ser xingado, ou... Entende? Mas você está correndo risco e tem uma emoção nesse correr do risco que para mim é o que é o encantador do futebol, né? É essa coisa de que ninguém sabe. E agora enquanto a gente conversa, Paris Saint-Germain e Real Madrid estão jogando. E quando eu parei de ver para vir falar aqui com vocês, estava 3-0 para o Paris Saint-Germain. Quem pode duvidar que vai estar 3-3 quando eu voltar, né? Futebol é assim, e isso é o legal do futebol. A virada sempre pode acontecer. E por isso as pessoas não saem do estádio. E por isso as pessoas esperam, confiam, sonham, choram, mais do que nos outros esportes. Tá? Outro dia me perguntaram isso, de por que o futebol e não outros esportes, né? Por que o futebol é assim, tão diferente, tão único e tal? Eu acho que é por isso, porque ele sempre pode ter uma reviravolta. A ação não está decidida até que o juiz apite. Né? Enquanto tem bola rolando, tem chance. Então, essa natureza do futebol, vamos dizer, acho que essa emoção do futebol vive nisso, nesse grau de incerteza construída. Você constrói uma situação de incerteza em que até o último minuto as coisas podem mudar, né? E tudo pode ser diferente. Você falou sobre o hino do Flamengo, de falar vencer, vencer, vencer. E isso me lembrou quando o Gilberto Gil fala sobre isso no documentário dele. Gilberto Gil, super tricolor, inclusive esses dias estava assistindo os jogos todos do quarto do hotel dele, vibrando pra caramba. E eu fiquei pensando enquanto você falava sobre talvez esse espelho do que a gente está vivendo agora. Acho que numa dimensão menor, mas da não convocação do Neymar, da incerteza do Neymar, com a não convocação do Romário naquele momento e com a incerteza sobre a seleção. E eu queria te perguntar se você acha que talvez isso, para uma seleção que está tão acostumada a ganhar e a mentalidade de estar sempre vencendo, se isso foi positivo, talvez você ter uma incerteza e você ter essa campanha midiática que é estranha, que não confia na seleção, será que isso talvez possa... É difícil você falar em retrospecto, como você tinha falado, né? Assim como dizer, convocar o Romário foi uma... Não convocar o Romário foi uma boa decisão, não foi.
Mas você acha que talvez essa dinâmica da mídia de incerteza tenha ajudado? Olha, bom, o, o caso do Neymar, primeiro, né? O Neymar é um ex-atleta, né? Eu acho que tem muitos interesses em torno de manter o Neymar em cena, em voga, e isso é muito mais favorável para o Neymar do que para o Brasil. Acho que é um jogador que desagrega o grupo, que não treina junto, que não joga junto, que e fica esperando todo mundo fazer a jogada, dar a bola para ele só fazer o gol. E nesse ponto ele se parece com o Romário, com uma diferença. Romário fazia o gol, né? Ele ficava parado na entrada da área, quando a bola chegava nele, pum, era gol. Então o Neymar não, recebe ele, ele se joga no chão e fica olhando para o juiz querendo uma falta. Sabe? Então, assim, não, enfim, não sou eu que escolho isso, né? Se fosse Neymar há muito tempo estaria cortado da seleção, né? Mas o assim, ah, esse clima da seleção é muito difícil porque tem um sistema de expectativas e interesses muito grandes que perpassam as ações feitas em nome da seleção, tá? Tem interesses poderosos de empresários internacionais que agenciam os jogadores, que querem ver o seu plantel na vitrine, né? Ou seja, querem ver os jogadores que eles estão pagando uh, sendo titulares. E aí eu sempre falo isso, meio de brincadeira, assim, que o pior emprego do Brasil é você ser técnico do Flamengo, né? Porque o Flamengo, ele é um time que tem muita gente buzinando na orelha do técnico. Bota esse, tira aquele, põe fulaninho na lateral esquerda, tira o fulaninho do gol, o bom mesmo é o outro. E o coitado do goleiro, do técnico tem que ficar ouvindo. O dirigente, o cara da TV, o cara da CBF, o empresário, né? Tudo na orelha do pobre do técnico. Então, assim, na seleção brasileira, eu até gostei, achei bom contratarem o Ancelotti para ser o técnico, porque eu imagino que ele seja menos afeito a esse tipo de pressão, ou esteja mais acostumado a lidar com esse tipo de pressão. Porque é uma pressão de quem tem milhões de dólares, é uma pressão de quem chega, entendeu? Comprando o jogador do Real Madrid, quem chega vendendo o jogador para o Chelsea. Sabe, tu está lidando com esse tipo de pressão econômica, né? Então, assim, fora os interesses de mídia, porque eu até me lembro disso na Copa, eu acho que foi 2006 ou 2010, o pessoal falava do Ronaldinho Gaúcho, que dizia assim, pô, mas na propaganda ele joga muito mais do que no campo, né? Porque é isso, os jogadores estrelam campanhas de publicidade. E essas campanhas de publicidade só fazem sentido se esse jogador estiver jogando como titular e vencendo os jogos e sendo ele a referência. Eu me lembro na Copa de 98 que tinha de propaganda com o Roberto Carlos, chutando a bola e a bola virava uma bala de canhão que furava a parede. Sabe? E chega na hora, o cara manda a bola no holofote, o cara manda a bola assim, pô, mas e aquela pontaria de canhão aí né? Ops, minha câmera deu uma caidinha aqui. Tá? Então isso, é muita pressão em cima da seleção, em cima do técnico da seleção, e E nem sempre se está pensando só no futebol, entendeu? Tem muitos interesses para serem acomodados. ah, e assim, você coloca um jogador que não está na melhor fase, que vem retornando de lesão, mas porque ele é o jogador que todo mundo quer, a torcida está pedindo, mas pô, o cara tá vendo que o tornozelo do cara ainda não tá bom, que o joelho ainda não tá, sabe? Tem muitos fatores intervindo dentro da- de, de uma competição como uma Copa do Mundo, em que qualquer detalhe pode ser fatal e acabar com o negócio todo. É 1-0, basta um golzinho e fim, né? Bastou um golzinho
da parte do outro e já era, acabou, não interessa. Então, essa pressão em cima do técnico, eu acho que é sempre muito perniciosa. E esse troca-troca de técnico, tira um, bota outro, tira um, bota outro, tu queima os técnicos, os caras ficam ruins no mercado, eles arrumam, entendeu? Então, acaba sendo um cargo meio tóxico, vamos dizer assim. Parece ser a oportunidade de uma vida, você treinar uma seleção como a brasileira. Mas pela expectativa de resultados que você tem, quem é que pode assumir técnico de um time e dizer eu vou ganhar todos os jogos? Quem que pode garantir isso? Sabe? Não, não é assim que funciona. Mas as pessoas querem que seja assim, que funcione assim. Entende? Então, lidar com essas expectativas. E a expectativa do público, no meu entendimento, deveria ser a única expectativa a qual o treinador deveria responder. Deveria, se ele não botou esse jogador, ele tem que explicar por quê. Ele tem que explicar por que que esse jogador não está sendo chamado, entendeu? Para as pessoas saberem o que está acontecendo. Agora, para valorizar o passe desse jogador ou daquele que ele vai ser vendido na janela de transferências, perco a graça, entendeu? Assim, porque não é sobre futebol, é sobre o mercado de jogar. É Cartola Futebol Clube, raiz, entendeu? Então, assim, não se trata. Enquanto que as pessoas estão realmente apostando dinheiro, elas estão devotando afeto, elas estão antecipando com expectativas aquele evento, elas estão sonhando com aquele jogo. Então, isso tudo deixa de fazer sentido, entendeu? Quando você escala de acordo com pressões do mercado de jogadores, né? Eu acho que tem uma espécie de perversão do sentido que deveria ter uma Copa do Mundo, a seleção brasileira, ou isso. Quando vira só uma vitrine como uma espécie de Expo Inter de jogador de futebol, né? Mais ou menos isso. Ainda nesse campo da expectativa, então, qual que você acha que foi o ponto-chave para essa mudança do público desacreditado com a seleção para passar a acreditar e apoiar essa campanha? Não só o público, mas também a mídia como um todo. Foi a vitória contra a Inglaterra. Aquele 2-1 contra a Inglaterra, com aquele golaço do Ronaldinho Gaúcho. Ali foi o ponto de virada, sabe? Eu acompanhei muito essa Copa porque na época eu era professor lá no Rio Grande do Sul. E só um minutinho, minha câmera está toda hora caindo. Eu vou fazer um jeito de ela parar aqui. Pronto. Tá, vamos lá. Eu acompanhei muito porque quando começou a Copa, a manchete do jornal Zero Hora era o seguinte: começa a mais gaúcha de todas as Copas. Então, para Zero Hora, para o Rio Grande do Sul, o fato do Filipão ser o técnico, de ter 4 jogadores gaúchos, se não me engano, e vários jogadores que não eram gaúchos, mas tinham sido ídolos no Grêmio e no Inter. E como é que chama? A comissão técnica tinha várias pessoas de confiança do Filipão e que, por conta disso, eles diziam a mais gaúcha de todas as Copas. Ou seja, nunca antes tantos gaúchos estiveram numa delegação. Esse era o mote da mais gaúcha de todas as Copas. Então, no Rio Grande do Sul, o apoio foi entusiástico, foi total. Eles tinham um motivo para apoiar. Era uma questão de identidade gaúcha. Tá? A seleção era praticamente a pátria de chuteiras, a pátria gaúcha de chuteiras, vamos dizer assim. Tá? Então, no Rio Grande do Sul, a crônica esportiva criticava muito a cobertura do eixo Rio-São Paulo, porque era uma cobertura cética, era uma cobertura que não gostava do Brasil, que torcia contra o Filipão, que era contra os gaúchos, entende? Então, há vários jornais, vários momentos, os comentaristas, são sempre as mesmas pessoas, né? O cara que comenta do lado do locutor, no dia seguinte escreve uma coluna no jornal, comentando o jogo no qual ele estava. Essas coisas, né? O jornalista esportivo. Os jornalistas esportivos gaúchos, eles tinham a certeza de que a cobertura era enviesada no eixo Rio-São Paulo contra a seleção brasileira
por causa do Filipão, entendeu? Então, porque eles preferiam o Luxemburgo, porque, enfim, né? Aí tem a conversa toda do momento. E o que acontece? Quando o Brasil ganha, eu não sei se foi a quartas de final, acho que foi a quartas de final contra a Inglaterra, convencendo, jogando bem, ali a maré vira. Ali começa o com o brasileiro não há quem possa, começa de novo. Ali todo mundo viu que aquele time podia ganhar uma Copa, entendeu? Porque até então as atuações não eram convincentes, todo mundo meio que reclamava, todo mundo achava, sei lá, porque todo mundo tinha sido feito de otário, todo mundo se sentiu um tanto otário de acreditar na seleção, na Copa da França. De ter caído naquela conversa toda de os franceses vão tomar um banho e não perca o passeio que o Brasil vai dar na França, sabe? As pessoas acreditaram que o Brasil ia ganhar fácil, fácil. Diz assim, a verdadeira final foi contra a Holanda. E o que aconteceu? O Brasil perdeu para a França e a Holanda perdeu para a Croácia. Então a verdadeira final antecipada foi França e Croácia, não foi, né? Então a seleção brasileira em 2002 ela vai ganhando crédito, mas a chave vira mesmo naquele jogo contra a Inglaterra. Acho que ali foi quando todos se convenceram de que aquele time tinha jeito. Antes era todo mundo assim, torcia o nariz e tal. Inclusive um dos jornalistas da Gaúchos comentou com muito ódio, assim, ele comentou que teve um jogo, não me lembro agora qual jogo, fazem mais de 20 anos, né? Um dos jogos, o zagueiro central do Brasil era o Lúcio, que jogava na Europa, na Alemanha, eu acho, mas ele tinha sido ídolo como zagueiro do Internacional. E ele foi dominar a bola na entrada da área e ele perdeu a bola, ele não dominou direito. E com isso, o adversário pegou a bola e fez um gol. E esse comentarista teria ouvido na cabine ao lado um comentarista, aspas, do eixo Rio-São Paulo dizer: viu, é isso que dá colocar essa gauchada na zaga. E aquilo despertou o furor nativista do sujeito que escreveu uma longa crônica na sua página do jornal, falando que a imprensa do Rio-São Paulo torce contra, a imprensa do Rio-São Paulo está secando a seleção do Filipão. Então, sim, aconteceu vamos dizer, essa má vontade no começo da Copa e tal, mas a partir do jogo contra a Inglaterra, aplainou o caminho. Acho que ali as pessoas, tipo, pegaram gosto, vamos dizer assim. Agora é hora do quadro Lema Indica, no qual recomendamos livros, filmes e séries. No Passes em Passes, nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Então, Gastaldo, conforme o que a gente está conversando hoje aqui no podcast, qual ou quais são as suas indicações para a galera que está ouvindo a gente? Vou recomendar um livro. Aqui, será que faz foco? Ele não vai fazer foco porque ele está no desfoque. Não vai fazer foco porque ele está com... Ele separa o que não é cara, ele coloca fora de foco. É um livro do Chico Buarque chamado Bambino a Roma. Um livro delicioso, um livro magnífico, que são memórias da infância do Chico Buarque, quando ele foi viver em Roma aos 8 anos de idade. O pai dele foi ser professor visitante na Universidade de Roma, e o Sérgio Buarque de Holanda, grande antropólogo, né, brasileiro. Ele são memórias de infância revisitadas na idade adulta, né? Então o Chico é delicioso, né? Escreve uma prosa belíssima e eu li num fôlego assim, adorei o livro, tá? Fica a dica aí. Bambino a Roma, Chico Buarque de Holanda. Sobre futebol, e vou recomendar para quem estiver nos ouvindo e quiser começar a pesquisar, a trabalhar futebol, tem uma coletânea fantástica, que é uma espécie de biblioteca em um único volume, que se chama O Futebol nas Ciências Sociais do Brasil, editado pelo Serginho Giglio. Peraí, eu vou pegar o livro aqui para ver, só um pouquinho.
Tá aqui. O futebol nas ciências humanas no Brasil. Se eu colocar aqui, ó, quase apareceu o foco, ó. Aí, o futebol nas ciências humanas. Acho que isso aqui tem o formato de um rosto, então ele identificou. O futebol nas ciências humanas no Brasil. Olha a grossura do livro, gente. Olha a grossura do livro. Ele tem 800 páginas, tá? 800 páginas. Então, por que eu estou mandando vocês lerem um livro de 800 páginas? Porque ele é uma coletânea com dezenas de artigos sobre os mais variados aspectos em que o futebol é abordado nas ciências humanas do Brasil. Então, psicologia, antropologia, sociologia, comunicação, história, educação, etc. Você vai ter dezenas de abordagens sobre o futebol no Brasil. Então, é uma bela maneira de ter uma biblioteca em um único volume, tá? Se você quer pesquisar futebol, você consegue fazer uma bela revisão bibliográfica sem sair do livro, tá? Então, é um livro realmente de referência, que se você não quiser comprar ele, encontra na biblioteca, ou pode achar PDF E fica também aproveitar para promover o site dos amigos, o Ludopédio. Os amigos do Ludopédio, né, o site dos amigos da Unicamp, que fazem repositório de artigos, de livros, de imagens, de fotografias, colunas, comentários, eventos. Eles são sensacionais, prestam um serviço para a nossa comunidade, então que eu acho que é importante a gente valorizar. Então fica a dica aí também, site Ludopédio. Ludopédio, aliás, é o primeiro nome que propuseram para o futebol, porque futebol é uma palavra inglesa, eles pensaram lá em 1900, pensaram uma palavra que fosse em português. Então, ludopédio em latim significa jogo jogado com os pés, né? Então, seria essa a ideia. Então, eles pegaram essa palavra que caiu em desuso e transformaram no nome do site deles. Então, fica a dica aí. Fim de papo no Passes em Passes. Então, queria agradecer demais, Gastaldo. Foi muito massa ter essa conversa e eu adorei que a gente possa ter abordado a Copa de 2002, talvez com olhos menos técnicos, históricos, como você tinha falado do Wikipedia antes da gente... Os dados estão ali, né? Quem fez gol, quantos minutos, né? Isso aí. Com certeza, mas foi uma abordagem muito legal, eu gostei muito, acho que posso dizer por mim, a Maju, ela tá sem câmera, né, mas eu quero agradecer e dizer que também aprendi muito hoje a conversa com você e foi muito massa.